limitações físicas mais severas. A gente tem, né, pessoas bem próximas do movimento e próximas da nossa vida que não têm o movimento dos braços ou que têm uma grande dificuldade motora. Como que vai ser, né? Como que é experimentar tudo isso que a gente está tendo acesso e vai ter acesso ainda? Quem possui alguma neurodiversidade também, né? Pensar que esse público também é gigantesco. Será que a gente está, né? Quem está desenvolvendo, quem está criando, quem está pensando nesses projetos, né, que contemplam a inteligência artificial, estão pensando, né, nesse público, que é um público gigante, né? Os dados da OMS mostram aí para 1,3 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência no mundo. Isso são dados, né, oficiais. No Brasil, a gente tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o censo de 2010, e a releitura que teve em 2018 apontou para 12 milhões de pessoas com deficiências severas, ou seja, que assim, a tecnologia assistiva é essencial na vida dessas pessoas para elas poderem coexistir. É isso. Isso a gente está falando de dados oficiais, né? Tirando as subnotificações, a falta de acesso que a gente tem a diagnóstico, assim. Por exemplo, eu, como sou uma pessoa que vive normalmente, eu passei... Foi fácil porque a minha mãe não desistiu, mas, assim, foram 4 anos sendo completamente invisibilizado, e médico falando que eu era preguiçoso, que eu não andava porque que eu era normal, que eu não andava porque eu não queria. E, assim, é muito comum, até mesmo meu tio, ele claramente tem uma deficiência física e nunca foi diagnosticado por falta de acesso. Isso é muito comum, né? Pois é, por isso que a gente, e assim, abrindo um parênteses para essa fala que você está trazendo, inclusive no censo desse ano, a gente tem depoimentos de embaixadores e embaixadoras com deficiência do movimento que receberam o censo em suas casas e não tinha perguntas. Não teve. Eu não estava em casa, mas minha amiga não questionaram que tinham pessoas com deficiência na casa. Nada. E, por exemplo, o Léo e a Camila, os dois são cegos. A gente vai trazer um vídeo deles, os dois receberam. E assim, a pessoa está vendo que eles não enxergam e não tinha nenhuma pergunta sobre isso. Então, a gente é bem preocupante, né? E na prática, o que a gente está falando, né? Da acessibilidade digital. A acessibilidade digital, mais uma vez, né? Se a gente for lá no chat GPT, é gigante, né? Mas eu trouxe só esse primeiro pedacinho aqui, ó. A prática de tornar a tecnologia, especialmente os recursos digitais, acessíveis e utilizáveis por pessoas com diferentes habilidades e necessidades. Então, na prática, o que é? A gente pensar que toda a nossa comunicação digital, todos os projetos digitais, envolvendo ou não inteligência artificial, não importa, pode ser uma simples newsletter até vou trazer exemplos aqui de inteligência artificial maravilhosos com acessibilidade, para vocês entenderem, serem pensados para todas as pessoas. Agora me digam, aqui está uma tela de um banco, e hoje, praticamente 99% dos bancos, né, exigem que você faça essa biometria facial, para você ter um acesso, né, mais rápido, mais prático, entre aspas, mais seguro, para ter acesso às suas transações bancárias. Como que os nossos amigos e amigas que não enxergam conseguem fazer isso? Com independência, com autonomia? Não conseguem. Hoje, quando a gente vai no aeroporto, né, a maioria das operadoras, né, de aviação e tal, já estão também incentivando o check-in por biometria facial, para acelerar o processo. Né? Então, assim, como fica uma pessoa que não enxerga? Temos aí os chatbots maravilhosos, agilizaram muito, muitos funcionam bem, já eliminam várias etapas que são mais rápidas ali no atendimento. Mas e uma pessoa que só se comunica em Libras, por exemplo? Como que ela vai ser atendida? Nesse caso da Magalu, a Magalu até oferece um canal de atendimento específico para pessoas surdas sinalizantes, né, que são as que utilizam Libras. Esse seria um mundo perfeito. Mas a maioria só oferece esse tipo de atendimento. Então, se eu sou uma pessoa surda, sinalizante, que não falo português, não entendo nada disso que está aqui, como é que eu vou interagir com uma inteligência artificial dessa?
não interage. São milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência auditiva, são 10 milhões, na verdade. E muitos e muitas delas não falam português. Esse exemplo, isso aqui foi em 2017, uma exposição na Pinacoteca, e eles fizeram uma parceria com a IBM e trouxeram o Watson, né, que é o grande computador de inteligência artificial do momento, da grande tecnologia de inteligência artificial do momento da IBM. Incrível, uma exposição imersiva, que você chegava nas obras, e você podia fazer a pergunta que você quisesse, né? Então, era uma verdadeira interação, e não aquela descrição que você sai andando no museu, né? E você vai ouvindo apenas o que a obra te oferece. O que quer dizer? Nesse caso, era interação. Você podia olhar e falar, por que você está triste? E analisava também o tom da sua voz. E aí retornava uma interação da obra com uma voz feminina, com uma voz masculina, simulando o personagem da obra. Então, assim, realmente uma experiência fantástica de imersão, de inteligência artificial, com, nesse caso, realidade aumentada também. Mas e aí? Vocês imaginem, vamos voltar de novo para uma pessoa que não compreende o português, estando e sendo brasileira. Teria uma opção aqui para essa pessoa interagir com a obra em Libras, por exemplo? Não. Maravilhosa, tá? Não estou aqui questionando, simplesmente incrível foi essa experiência, enfim, foi maravilhoso. Mas realmente, assim, o processo de pensar numa inclusão de fato, ele precisa ir além. Mas a boa notícia, esse emojizinho que eu amo, com os coraçõezinhos ali nos olhos. A boa notícia é que tem muita coisa sendo também desenvolvida com acessibilidade dentro da inteligência artificial e algumas aplicações bem bacanas. Vou passar o vídeo do... Deixa eu ver que horas. Vou passar esse vídeo. Esse é um projeto que a gente desenvolveu com o pessoal de Amazon aqui no Brasil, focado em Alexa, que são histórias reais do uso de Alexa, da tecnologia, né? E aí, claro, inteligência artificial pura, na vida de algumas pessoas com deficiência. Esse é o Léo e a Camila, e eles são... ele é embaixador do movimento Web para Todos. Vou colocar aqui, só para fazer uma gambiarra, mas uma gambiarra tranquila. Vamos lá, que vai funcionar. Hashtag Histórias com Alexa. Camila e Léo sorriem para a câmera. Meu nome é Camila, eu sou professora e especializada em educação inclusiva e deficiência visual. Eu sou Leonardo Gleison, eu sou engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. Gustavo, de 3 anos, anda pelo corredor e senta com Léo e Camila. Quando o Gustavo nasceu, e ele nasceu sem ter nenhum problema visual, a gente sabia que ia ter que ficar acendendo a luz durante a noite para ele usar, né, a visão dele. E foram várias as noites que eu achei que estava apagando e, na verdade, estava acendendo a luz. E aí eu comecei a pensar em o que a gente poderia fazer, meio que para deixar isso mais automatizado. E chegamos na solução de Alexa. Alexa, ligar para Cláudio de Oliveira. Quando a gente passou a usar Alexa, foi um diferencial. Léo, Camila e Gustavo interagem com Alexa. Listas de compras, isso facilitou muito, né? Antes a gente usava aplicativos de mensagem, o celular lia a mensagem inteira. Então, toda vez que eu comprava um item, eu tinha que ler a mensagem toda de novo. Alexa, adicione pão de queijo na minha lista de compras. E várias outras coisas. Pedir informação sobre trânsito quando eu vou sair. Eu uso muito a Alexa para ouvir música. Peço também para falar o horário, a previsão. Alexa, qual é a previsão do tempo para hoje? A Alexa representa muito mais autonomia e independência. Alexa tira coisas que a gente perderia um tempo de ficar no celular, nos possibilita mais tempo com a nossa família. Texto: são necessários dispositivos de casa inteligente compatíveis. Wi-Fi necessário. Tela com fundo azul, logo de Alexa e texto: compartilhe sua história. Hashtag Histórias com Alexa. Vamos lá, vamos voltar aqui. E só essas caixas de armazenamento são super práticas. Você pode armazenar qualquer coisa de forma organizada. São super fáceis de... Travou, gente. Vamos lá. Então, por que eu trouxe, né,
Apresentação de slide. Por que eu trouxe, né? Para vocês entenderem a aplicação, né, de uma inteligência artificial que está ali no dia a dia das pessoas com deficiência e como, a partir do momento que ela é inclusiva, como ela transforma a vida das pessoas. Essas case stories, a gente já fez 4 focadas em pessoas com deficiência, são histórias reais. A gente fez, né, questão, são histórias mesmo de pessoas que, então, são incríveis. Convido vocês a entrarem para assistirem. São vídeos curtinhos, bem bacana. Então, um outro exemplo de tecnologia assistiva que usa a inteligência artificial e, assim, facilita a nossa vida absurdamente, que é a aplicação de transcrição e tradução automática. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tem milhões de brasileiros, esse número oscila muito, então tem gente que trabalha com uma margem de 30% das 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, que seja, que a gente tem aí, em torno de 3 milhões de brasileiros e brasileiras que utilizam a língua de sinais, e as outras 7 milhões que entendem o português e precisam de legenda. Então, a transcrição e tradução, essa é uma ferramenta que se chama Web Captioner. Ela é simples demais, vocês não precisam instalar absolutamente nada. Ó, eu coloquei aqui e eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. Então, assim, é webcaptioner.com. Então, eu vou iniciar, permitir, vamos lá. Permitir, vamos. Vou começar a falar aqui, estou falando com vocês, eu sou a Simone Freire, estou fazendo uma palestra aqui na SPM para apresentar para todo mundo conceitos de inteligência artificial e como a acessibilidade digital pode ser aproveitada dentro dessa tecnologia. Então, isso, gente, é uma ferramenta gratuita, como ela existem várias outras. Ela faz essa tradução em tempo real, da voz para texto, e a gente pode traduzir para outros idiomas. Então, eu posso estar falando aqui em português, e é uma pessoa, por exemplo, a gente tem uma pessoa americana aqui, que não compreende o português, eu vou falar em português e a ferramenta vai traduzir em inglês em tempo real, ou em árabe, existem mais de 80 idiomas dentro dessa ferramenta. E o poder disso para incluir quem não escuta. Porque eu estou aqui falando para a câmera, que a gente sabe, né, a gente trabalha com isso e tal. Mas muitas pessoas que fazem apresentações, por exemplo, estão assim, ó, andando assim, falando, não, então, ó, vocês estão vendo aqui? E se a pessoa quer ler lábio, ela não escuta, ela não consegue. Então, esse tipo de ferramenta é uma ferramenta que utiliza a tecnologia, a inteligência artificial e, assim, tem um poder de inclusão absurdo e é gratuito. Outro exemplo de tradução automática que é muito usado, principalmente em sites de notícias que têm o conteúdo atualizado muito recorrentemente, que é o avatar de Libras. Então, aqui, ó, estou apresentando o vídeo, esse é o site do movimento, sempre tem, né, o avatarzinho ali do lado, a gente seleciona o texto e, em tempo real, o avatar de Libras, o intérprete virtual de Libras, vai na nuvem da RedTalk, nesse caso, que é um parceiro nosso, vai lá na nuvem, faz a tradução desse texto e volta com o texto em Libras para incluir as pessoas surdas sinalizantes. Então, assim, mais uma vez, a inteligência artificial, né, a partir do conceito de aprendizagem de máquina, né, o learning machine, ela retorna com todos esses gestos. Poxa, mas o avatar aí, enfim, o avatar substitui a interpretação humana? Não substitui a interpretação. De jeito nenhum, mas passa a incluir muita gente, principalmente quando a gente está trabalhando um texto que foi preparado para ser lido pelo avatar. Vamos lá. Opa! Reconhecimento de imagem, outra aplicação da inteligência artificial, que aliada à acessibilidade digital é fantástica. Se vocês não usaram ainda, Google Lens. Isso para pessoa que não enxerga.
é algo simplesmente fantástico. Então, eu fui lá, peguei o livro que estava em cima da minha mesa, né, abri o Google Lens, ele já me retornou o que é o livro, aí eu posso, deixa eu ver, não tá, só não está ativado. Vou voltar aqui para vocês ouvirem. Então, se eu quero comprar o livro, eu pedi para ele para ouvir o que está escrito. José Saramago, ensaio sobre a cegueira, Nobel Prêmio Companhia das Letras. Então, se eu abrisse a página do livro, o Google Lens, ele leria o que está escrito ali naquele livro impresso. Então, vocês já pararam para pensar no alcance, no poder disso para uma pessoa, por exemplo, que não enxerga, ou uma pessoa que tem uma limitação motora também, né? Então, é muito mais fácil para ela ouvir do que, eventualmente, manusear, né? Então, é algo realmente muito, muito revolucionário que já está aí no nosso dia a dia e a gente nem imagina o quanto tem de inteligência artificial por trás e o quanto pode ser inclusivo. Opa! Acho que eu tenho que passar lá por causa do livro. Eu acho que aqui é sempre na... Vamos ver. E aí eu trouxe aquela foto também do início, né? A inteligência artificial está muito presente nas redes sociais também, e já faz um tempo que as redes sociais já trazem a descrição de imagem automática. Né? Isso é muito importante para as pessoas que não enxergam. Por isso que quando vocês veem lá a descrição para cego ver, para todos verem, descrição da imagem, se vocês entrarem no meu perfil, vocês vão ver que todas as minhas fotos têm descrição do movimento, e é justamente para quem não enxerga. Só que, assim, a inteligência artificial está evoluindo muito, por isso que todo mundo, o ideal é que todo mundo comece também a fazer esse tipo de descrição, porque a inteligência artificial dentro das redes sociais vai começar a aprender cada vez mais como essas descrições são feitas, isso vai enriquecer a tradução automática. Então, coloquei lá no Facebook, coloquei minha foto e fui olhar o texto alternativo que ela está sugerindo. Então, olha só, pode ser uma imagem de uma pessoa em um texto. Não ajudou muito, né? Não ajudou nada quem não enxerga. Na verdade, assim, tudo bem. Pelo menos viu que é uma imagem que tem um texto, né? Mas, por isso que é muito importante a gente fazer a descrição. A inteligência artificial está evoluindo pra caramba. Tá evoluindo. Dependendo da imagem, quando a imagem tem um texto, né, já traz esse tipo de informação dentro do post, mas também não substitui a tradução e interpretação humana. Mais um uso, estamos chegando aqui já, né? Quanto tempo eu tenho, gente? 10h30. Beleza. Não, é 45. Até 45. Testes de acessibilidade é outro uso muito bacana da inteligência artificial também. Né? Então, hoje a gente tem vários validadores, quem trabalha, né, com marketing digital, quem trabalha com desenvolvimento, com sites, aplicativos, conhece bastante essas ferramentas. São ferramentas gratuitas que trazem para a gente respostas apontando as barreiras que existem no site em relação à acessibilidade digital. Né? Então, é tudo muito bem descrito, muito bem... Mas, mais uma vez, nesse caso, a intervenção humana ela é essencial e necessária. Porque a máquina ainda não consegue simular, né, uma pessoa, por exemplo, uma qualidade de uma descrição de imagem. Infelizmente, ainda não. Um exemplo, né? E aí, como que cada um e cada uma pode contribuir? Né? Que fica parecendo uma coisa meio, mas isso é tão distante, como é que eu posso contribuir? Então, assim, é claro que as principais contribuições vão vir de quem trabalha mesmo, diretamente, né, com a produção de projetos digitais. Mas não necessariamente só essas pessoas podem contribuir. Então, se apropriar das diretrizes internacionais, que são as WCAGs, então, acessar o site do movimento, a gente tem muita informação, tem biblioteca, área de blog, gente, é tudo aberto, vocês não precisam, é tudo aberto, tudo gratuito, né? Então, tem muita informação rolando o tempo todo no site e nas nossas redes. Se vocês estão diretamente envolvidas com tecnologia e com projetos web, projetos digitais de uma maneira geral, lembrar dessa capacitação. Né? Por mais que as regras estejam aí,
tem oficinas, o próprio movimento oferece. Então, assim, oficinas técnicas que tragam esse conhecimento de uma maneira prática para dentro da organização. Incorporar a inclusão by design. Então, esse é um termo que está sendo muito usado dentro dos times de projetos, que já estão conscientizados e estão colocando a mão na massa. Então, a inclusão by design é a gente colocar todo esse conceito de acessibilidade lá no início do projeto. Envolver as pessoas com deficiência, isso não tem como. Né? Como é que a gente vai fazer, por exemplo, um produto para mulheres se só tem homem desenvolvendo? Como é que a gente vai fazer um produto para cabelos cacheados se você olha lá aqueles cabelos? Não, gente, a gente tem que envolver as pessoas com deficiência nos projetos, em todas as etapas de desenvolvimento. Divulgar e promover as especificidades do seu projeto, isso acontece muito. Tem algumas, muitas eu não digo, mas tem muitas pessoas fazendo, criando, produzindo projetos acessíveis, bem legais. Só que isso fica na bolinha ali, está fechado. Assim, divulguem como foi, os perrengues, o que deu certo, o que não deu, quais foram os desafios, isso é muito importante. Manter a acessibilidade viva, então validar constantemente o projeto, não é porque a gente entregou projeto lindo, maravilhoso, totalmente acessível, se a gente não estiver ali revalidando, interagindo, vendo como que a gente pode evoluir, ele vai dar um passinho para trás. E compartilhar esse aprendizado nas redes de vocês. Tá? Então, é muito importante que a gente promova essa reflexão. Né? Então, independentemente de estar ali na frente de projeto digital. Nossa, nunca tinha parado para pensar como é que uma pessoa cega vai fazer um cadastro de biometria facial. Que aproxime, vai para trás, chega para cá, ok. Né? Então, está pensado inclusivamente? E aí eu queria encerrar com esse vídeo, um vídeo também bem bacana. Vamos lá. Esse é em inglês, a legenda dele está em português, pessoal. Acho que eu vou ter que colocar isso aqui para cima, senão vai ficar em cima da legenda. Será? People think that having a disability is a barrier. But that's not the way I see it. You can catch up with friends. Ready? You can capture a moment with your family. One face, small face, focus lock. And you can start the day bright and early. You can take a trip to somewhere new. You can concentrate on every word of a story. A bird began to sing. Jack opened his eyes. You can take the long way home. Or edit a film like this one. When technology is designed for everyone, it lets anyone do what they love, including me. Incrível, né? É sobre isso que a gente está falando, né? Quando a gente tem aí todo mundo pensando, quando a gente tem todo mundo que está desenvolvendo, opa! Olha ele de novo. Foi? Ah.
quando a gente está pensando, todo mundo, em desenvolver tecnologia, produtos, inteligência artificial que estão, né, por trás disso tudo que a gente está vendo, com acessibilidade para todo mundo. Aí é uma foto do nosso time quando o movimento foi criado 5 anos atrás. Foi maravilhoso no Google, foi uma reunião maravilhosa. E lembrar, eu acho que eu queria terminar falando que inteligência artificial sem acessibilidade não promove a inclusão. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, né, para todo mundo, que a gente reflita bastante, que a gente entenda que o nosso dia a dia hoje, todo mundo sabe que é digital, e mais do que digital, ele está conectado nessa grande rede que é toda pautada em inteligência artificial. E se a gente não pensar que tem que ser para todo mundo, a gente não vai ter um metaverso inclusivo. É isso, obrigada. Acho que eu terminei em cima, hein? Deixa eu ver. Ainda dá? Ainda tem uns minutinhos aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Tem 3 perguntas no chat. Deixa eu ver. É que aqui é assim, gente, a gente apresenta, a gente vai no chat. Vamos lá. Deixa eu dar uma... Ouvindo perfeitamente. Aplicação, peraí. Aplicação para tradução, e qual que é a outra? Se quiser, eu estou com a pergunta. Pode ser. Sim. Qual o nome dessa aplicação para tradução? Então, ela se chama Web Captioner. CAPTIONER. Então, se vocês quiserem fazer, não precisa fazer login, não precisa fazer nada, tá? Se vocês quiserem só transcrever sem nada, sem fazer nenhum cadastro, mas o cadastro é legal, porque aí vocês podem... É isso aí. O cadastro é legal, porque depois tem outros recursos também que podem ser feitos, né? A partir dessa... Pode salvar, então é muito bom para a gente gerar legendas, por exemplo, né? Para fazer... Então, assim, vale super a pena. Vamos lá. Pegando o seu gancho de metaverso, aí no finalzinho da sua fala, vocês já fizeram algum estudo, algum experimento, enfim, para tornar essa tecnologia mais inclusiva? Falo porque nós somos em escola também, a gente vai ter experimentos, né, mas essa ainda é uma questão, né, para a gente, para permitir diversão, né? Não, a gente, na verdade, assim, o Web para Todos, a gente promove experiências em parceria com a Big Data e com o W3C aqui no Brasil, mas eles são focados em a gente acompanhar a evolução da acessibilidade nos sites do Brasil. Então, assim, a gente vai, inclusive, lançar daqui a 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos, né, daqui a um tempinho, tá prestes a sair, o 5º estudo que a gente traz essa evolução. Mas é uma pauta super interessante aí, para a gente pensar enfim, não estava no nosso radar, mas agora você já levantou, aí pode ser interessante, né? A gente entender como, né, quais tecnologias que mais usadas, como que elas estão conversando mesmo, de fato, com esse grande grupo de pessoas com deficiência, quais as barreiras, é algo que vale a pena. Já anotado. E aí? Nada? Tem pergunta a mais, Elinda? O que a Nath mandou do que tinha no chat. Aqui apareceu mais um. Tem mais um. Ela está mandando. A Nath colocou lá, né? Deixa eu ver. Aqui não posso ser. Isso. Então, ela está digitando aqui, né? Mais um. Como podemos ser mais efetivos para a culturalização da acessibilidade nessa nova modernidade, sendo que as próprias ferramentas não são acessíveis? Então, essa é uma questão, né, que a gente vem debatendo muito na rede do movimento. A nossa visão é de que a efetividade ela tem que começar por quem está ali na ponta desenvolvendo. Então, a grande transformação ela vai acontecer a partir do momento que quem está no desenvolvimento dessas aplicações tenha consciência desse perfil de público, entenda as diretrizes e entenda que, assim, com pouquíssimos ajustes,
as aplicações elas vão sair com acessibilidade. Então, a gente não está falando aqui de algo que é super difícil, vai impactar. Então, a falta de conhecimento sobre o quanto é viável trabalhar a acessibilidade, acho que hoje é o que emperra mais essa grande transformação. É porque os outros argumentos, a gente é bom. Quem não quer incluir 1 bilhão de pessoas no seu projeto? Claro que a gente está falando de uma maneira muito simplista aqui, né? Mas é um público que está aí, que não está sendo atendido no digital, que tem direitos, que quer consumir, que eventualmente tem grana. Uma pessoa ela tem a deficiência, mas ela está ali dentro de vários universos. Então, realmente, assim, é a conscientização e colocar a mão na massa, principalmente por quem está ali entregando esses projetos. Opa, vai, gente. Sim, a gente tem escutado muito falar também sobre a questão de como as inteligências artificiais podem acabar gerando exclusão, né? Especialmente exclusão do posto de trabalho. Como você relacionaria isso versus a acessibilidade das pessoas com deficiência, que a gente sabe que já hoje no Brasil tem uma dificuldade de acesso a emprego? Você acha que isso pode também, de certa forma, trazer desafios em relação à colocação de quaisquer pessoas, né, em relação ao mercado de trabalho? Então, essa é uma pergunta relativamente complexa, né, Angélica? Porque o que a gente está acompanhando é que todo esse cenário que é novo, ele tem um lado positivo e ele tem um lado negativo. Então, eu não tenho dúvida de que muitas oportunidades, a partir de todo esse conhecimento que a inteligência artificial está proporcionando, já vai, tem que liberar a sala, está proporcionando, né, para a sociedade, vai gerar, sim, muitas oportunidades também para as pessoas com deficiência. Eu acredito nisso. Eu estava até conversando com o Leonardo, né, o Léo, ontem, e a gente falando sobre, enfim, inteligência artificial, sobre o ChatGPT, e ele falou assim, se eu já estou aqui imerso em 1 milhão de oportunidades, de possibilidades, de projetos que podem surgir, principalmente para quem tem deficiência visual, a partir da inteligência artificial e do ChatGPT. Então, assim, eu acho que é uma questão da gente não antecipar muito, vai acabar, vai ser isso, vai aquilo. O que eu tenho percebido das pessoas próximas da nossa rede é que vai ter oportunidade. Se a gente trabalhar a acessibilidade, por isso que a gente está trazendo esse tema. Se a gente trabalhar desde agora a questão da acessibilidade digital, é um momento muito importante, já que está sendo muito debatido, né? Tudo isso. Então, vamos pegar carona nisso e trazer algo que já era para a gente estar falando há mais de 20 anos. Né? Então, para a gente não perpetuar esse cenário de exclusão, a gente tem que falar muito sobre a importância de tudo isso estar acessível para todo mundo. Acho que é isso, gente. Senão eles vão dar um... Obrigada, Ricardo. Vocês podem colocar novamente o slide dos dados da palestrante, por favor? Claro, peraí. Tem uma telinha que está aparecendo na frente aí, essa pequenininha aí, ó. Ela está manchando, não dá para enxergar a tela cheia da apresentação agora. Fantástico, obrigado. No chat. Não, peraí. Ele não está... agora sim. Quem quiser, quem pediu, beijo. Quem tiver aí e pediu, só escanear, que aí já aparece. Pronto. Obrigada, gente. Perfeito, Simone, muito obrigado. Parabéns pela apresentação, foi fantástica. Obrigada. É alto. Bom dia para vocês, bom dia, né? Para mim foi uma honra. Eu trabalho muito incrível. Obrigada. Viu? Obrigada. Sim, com certeza. Mas pode fazer certo também.
Você, Oi. quem você consegue gravar um vídeo aí com a gente? É? Quando você consegue gravar um vídeo? Sim, sim. Acho que pode fazer.